Olá, tudo bem? O objetivo desse vídeo é discutir um pouco o conceito de presença, né, e seus múltiplos significados nessa era digital. Então, eu vou aqui apresentar alguns poucos slides para introduzir essa discussão. Então, o primeiro slide aqui nos fala, olha, estar fisicamente em uma sala de aula, mas com pensamento em outras coisas, é estar presente. Aliás, essa é uma cena muito comum, né, para os professores, para o cotidiano dos professores. Ou estar virtualmente em um curso online e interagindo, se emocionando com o que aprende, aí sim é estar distante, não é estar à distância, né? O que é presença, afinal? Então vamos ver aqui alguns debates sobre esse conceito de presença e o papel desse conceito de presença para a educação digital. Então, presença física, online ou híbrida digital. Então, a própria palavra presencial ela se revela inadequada para diferenciar modalidades de curso de trabalho. De qual presença falamos? De uma presença física, digital, corporal, emocional, social, histórica, uma presença cultural, uma presença cognitiva. Essa é uma presença síncrona, ou seja, simultânea ao mesmo tempo, ou assíncrona, em diferentes tempos, né? Há alguma ação do docente ou dos alunos que justifique realmente a sua presença exclusivamente física e ainda por cima síncrona, ou seja, simultânea? Vivemos em um tempo, graças ao avanço tecnológico e pedagógico, que é preciso perguntar, tanto para professores quanto para os alunos, em quais momentos, projetos ou disciplinas será realmente imprescindível a presença física, corporal, de professores e alunos e sob qual justificativa vai se restringir, né, o tempo e o espaço de aprendizagem. Então, essa é uma questão importante. Para vocês terem ideia, existe uma sociedade internacional de pesquisa sobre presença, sobre os diversos conceitos, e aqui tem nesse slide alguns autores que defendem diferentes conceitos, né, de presença social, ambiental, pessoal, presença natural, espacial, física, copresença, enfim, uma série de formas diferentes de presença e vocês podem buscar mais informações aqui no link. Há uma discussão, então, sobre a importância da presença consciente, presença transformadora. Então, já lá nos anos de 1970, Paulo Freire nos dizia o seguinte sobre presença. Quer dizer, mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no mundo, com P maiúsculo, né? Com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra presença como um não eu, se reconhece como a si própria, né? A consciência de si. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas também do que sonha, do que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe. Então, é desse tipo de presença que Paulo Freire nos lembra, no seu livro Pedagogia da Autonomia, que é importante para uma presença também digital qualificada, humanizada, né? E avançando, ou seja, é preciso que haja uma presença de ensino e aprendizagem e que haja uma presença cognitiva do sujeito, das pessoas, como sujeitos da sua própria aprendizagem. Então, essa presença cognitiva é entendida como a capacidade dos estudantes de construírem e confirmarem significados através da reflexão e do discurso, ou seja, da própria fala, né? Porque ao refletir sobre determinado significado, ou conteúdo, ou temática, ao refletir e ao falar, se elabora e se faz aprendizagem, inclusive confirmada pelas pesquisas de neurociência, ou seja, ao confirmarem esses significados através da reflexão e do discurso, da fala, numa comunidade crítica de investigação,
ou uma comunidade de aprendizagem. Então, a presença social refere-se aí, então, à capacidade dos participantes nessa comunidade de projetarem-se social e emocionalmente enquanto pessoas reais, através dos meios de comunicação utilizados. Cabe ao docente a tarefa de orientar a aquisição de informação e a construção, assim, crítica, né, do conhecimento, bem como gerar um ambiente social facilitador do pensamento crítico, ou seja, para que haja a presença de ensino e, claro, do processo de aprendizagem. Esse é um texto muito interessante, publicado em 2017, tem aí a referência. A conjugação, então, dessas presenças, né, da presença cognitiva, da presença social, fomenta a sensação, isso é muito importante, a sensação de pertença a uma comunidade construtivista de investigação em um ambiente colaborativo. Poderíamos chamar também, para simplificar, de pertença a uma comunidade de aprendizagem, sendo que o sentimento de pertença a essa comunidade assume-se como preditor dos desempenhos dos estudantes, uma vez que possibilita a partilha de informação e de experiência de um modo reflexivo e crítico. Na realidade, diversos estudos reforçam a tese de que o desempenho dos estudantes, tanto em regime presencial quanto em regime de e-learning online, são comparáveis, com elevados níveis de satisfação, quando ocorre esse sentimento de pertença a uma comunidade de aprendizagem. Então, esse é um estudo muito atual e muito interessante de uma meta-análise realizada em diversos artigos que constatam essa importância do engajamento e do sentimento de pertença a uma comunidade de aprendizagem como preditor de bons desempenhos ou de um processo satisfatório de aprendizagem por parte do estudante, que, aliás, é esse o objetivo do professor, né? Que é cuidar que a aprendizagem aconteça. A importância da presença colaborativa. E aí tem aqui alguns autores que defendem a ideia de que a melhor forma que o aluno tem para internalizar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, seja uma sala de aula virtual ou presencial, ou física, né, é através das interações existentes dentro da comunicação com outros estudantes. Ou seja, esse ambiente de colaboração, ambiente colaborativo, tem o intuito que os alunos obtenham uma construção do aprendizado de forma mais profunda e significativa, dando estímulos necessários para que haja debates e discussões sobre os mais variados pontos de vista. Além disso, o autor aqui, Mobayed, em 2018, aponta uma conexão forte entre engajamento e desempenho. Ou seja, quanto maior o engajamento, melhor o desempenho, o processo de aprendizagem do estudante, o que nos leva a observar que os professores precisam atentar mais para esse fenômeno. Essa já é uma pesquisa de 2019. Então, para concluir, são muitas e variadas as formas de presença, ou seja, de estar presente. Valorizar apenas uma das formas de presença em detrimento de outras é desconsiderar a complexidade do ser humano no seu processo de aprendizagem. Ainda mais quando se valoriza somente a presença física, né? Na era digital em que vivemos, onde a aprendizagem acontece em diferentes tempos e espaços variados e interconectados, é preciso ter um bom argumento para justificar a restrição da aprendizagem a um determinado espaço físico, numa sala de aula, por exemplo, onde todos precisam estar fisicamente presentes e ainda por cima ao mesmo tempo. É fundamental o educador provocar e incentivar a presença social, colaborativa, cognitiva, transformadora de seus alunos, independente do modelo ou do formato de ensino adotado. Como se viu, o engajamento dos alunos em uma comunidade de aprendizagem, mais do que uma disciplina ou uma turma, é fator preditor de um bom processo de aprendizagem crítico e reflexivo.